Hoje o nosso programa vai estar especialíssimo. Estou com uma professora, uma educadora, que tem uma visão holística, uma visão espiritualizada e está desenvolvendo um projeto já há 10 anos numa comunidade rural. A nossa entrevistada de hoje é a professora Silvane Silva. Ela é diretora da escola Herman Miller em Pirabeiraba. Tudo bom, Silvane? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Tá? Muito obrigada por estar conosco também. E aqui a gente vai ter uma conversa super agradável, porque tem muita coisa para se contar nesses 3 momentos do programa, referente a todo esse projeto maravilhoso que tu tens desenvolvido nesses 10 anos na comunidade de Pirabeiraba. Mas, antes da gente chegar nesse projeto da escola, eu queria conhecer um pouquinho da Silvane, um pouquinho dessa história, dessa mulher, dessa empreendedora focada na gestão pública. Queria que me falasse um pouco de ti, Silvane, de onde és, há quanto tempo em Joinville. Então, tem aí um espaço para tu começares a falar sobre a tua vida um pouco. Muito bom. Sou de Canoinhas, Planalto Norte, catarinense, estou em Joinville há 20 anos. E eu lembro muito bem quando eu desci a Serra Dona Francisca, vindo de Canoinhas para cá, quão encantada eu fiquei com os jardins das residências aqui em Joinville. Então as flores já mexeram comigo naquela época, já foi uma vinda poética, digamos assim. E comecei logo, já estava cursando pedagogia e logo fui inserida aí numa escola. Depois assumi uma escola que é a Escola da Estrada Palmeira, Herman Miller. E a partir de uma necessidade da comunidade, então, esse destaque de poesia, de flores na minha vida. Sou apaixonada pela natureza, sou encantada pelas crianças. Sempre achei que criança e natureza tem tudo a ver e é daí que eu tenho a minha inspiração. E essa mulher voltada para a gestão pública dessa escola, tem filhos? Tem essa referência em casa também de criança? Tenho. A minha filha foi alfabetizada também com poesia, né? Amanda, de 12 anos, minha companheira, minha amiga, minha filha adorada. Bom, eu estava lendo o teu histórico e eu vi que, além de formada em pedagogia, e que me chamou muito a atenção, foi a Silvane fazer pós-graduação. Até em gestão, tudo bem, né? Até porque está na direção de uma escola. Mas educação, ecologia, espiritualidade e educação, eu acho que foi um tripé fantástico. Da onde surgiu essa ideia? Costumo dizer que depois da minha filha, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi um namoro de 1 ano. Mas antes disso eu busquei no Brasil algo que viesse de encontro àquela necessidade na escola. Porque eu já sabia o caminho, mas eu queria um embasamento teórico. Eu queria algo que confirmasse aquilo que eu estava descobrindo. E aí, então, veio essa pós-graduação ao meu conhecimento, essa pós-graduação em Ecologia, Espiritualidade e Educação. Fui para lá durante 3 anos, nas férias. Então, nas minhas férias de janeiro, eu ficava estudando em Petrópolis, com um grupo maravilhoso de amantes da ecologia do Brasil todo. E aí foi um encontro de almas, eu costumo dizer, porque ninguém entendia por que a Silvane, que tinha vindo, né, de Joinville, ficava tão empolgada com autores como Morin, Leonardo Boff, Rubem Alves. E a minha empolgação era tamanha por quê? Porque eu estava na prática e tinha descoberto uma teoria que fundamentava aquela prática. Normalmente se faz o contrário, né? Da teoria se parte para a prática. E comigo não foi assim. E aí o ambiente era muito propício para pensar e sentir a ecologia.
né? Aliando-se, claro, à teoria, aos bons pensadores, mas a gente tinha essa vivência gostosa de se aproximar do outro, de sentir o ambiente, de sentir a natureza e ainda mais se apaixonar por ele. E Petrópolis é um encanto, né? Sim. Quando se fala de ecologia, Serra dos Órgãos e todo o ambiente propicia tudo isso. Bom, e falando sobre esse desenvolvimento, esse projeto maravilhoso, nós estávamos conversando em off, né? E eu já fiquei entusiasmadíssima com a escola. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Porque tu já estás nessa gestão há 10 anos. 10 anos. Né? Agora, tu tinha comentado também que és diretora de uma outra escola ali próxima. Nós tivemos uma ampliada do projeto. Certo. Como é que surgiu a ideia do projeto? Há 10 anos atrás eu encontrei uma comunidade rural bastante desacreditada na educação, porque era só uma escolinha rural. Então se tinha o conceito de que para a educação ser melhor, também precisaria de uma escola maior. E a gente foi derrubando esse conceito, essas barreiras, mas junto com a comunidade. Então, assim, eu lembro da Herman Miller, uma escola pintada de um tom de terracota bem escuro, com brita por todos os lados. Ah, mas era uma escola rural, mas que não tinha horta, que não tinha jardim, mas que fora dos muros tinha todo aquele apelo, aquela paisagem exuberante. O que a gente fez foi nada mais do que abrir os portões da escola para que a natureza também tomasse conta do nosso ambiente. E o que deu muito certo nessa escola foi chamar os pais e abrir não só os portões, abrir os braços e falar: você quer uma escola diferente? Vem fazer conosco. Vamos fazer a diferença juntos. Então, assim, essa gestão foi bem compartilhada, foi uma gestão democrática mesmo. A partir de então, a gente iniciou tirando brita e no lugar da brita, canteiros de flores. E iniciamos o nosso primeiro projeto de flores e poesia, que é o foco da escola, né? É a nossa missão, é o caminho que a gente escolheu para que a criança se sensibilize, se apaixone pelo ambiente. Trabalhamos com Mila Ramos, joinvilense, que a gente ama, e ela escreveu um livro belíssimo chamado Maria Sem Vergonha. Nesse livro, ela fez um apanhado de poesias, né, dela, poesias sobre flores típicas da nossa Joinville, dos jardins mais antigos. As crianças se encantaram por esse livro da Mila, e aí nesse espaço onde antes era brita, passou a ter canteiro, com, por exemplo, um canteiro de amor perfeito, com uma plaquinha de madeira de demolição, com a poesia da Mila sobre um amor perfeito. E aí, para minha emoção e emoção de muita gente que estava compartilhando desse projeto, o espaço escola, ele passou a ser digno de ser percorrido, experimentado. Essa união da poesia, retratando a flora da cidade, os jardins da cidade. Qual foi o olhar dessas crianças? Como é que foi essa experiência? Porque as crianças, elas têm essa habilidade de mostrar quando realmente gostam das coisas, essa honestidade. Como é que foi isso? Criança é sempre muito transparente, né? Sim. Se gosta, gosta muito. Foi uma descoberta. A partir de Mila Ramos, nós separamos numa caixa especial todos os livros de poesia. Não eram muitos, eu confesso. Hoje nós temos... A quantidade cresceu muito. Nosso acervo de livros, principalmente os livros de poesia, acabou crescendo bastante. Mas foi uma descoberta, as crianças foram chamando a atenção. Não era só a Mila Ramos.
Tinha alguém chamado Cecília Meirelles que também escreveu poesia sobre os animais e sobre as flores. Henriqueta Lisboa, Olavo Bilac escrevendo sobre as árvores, Velhas Árvores do Olavo Bilac, é belíssimo. Pedro Bandeira e tantos outros que iam propondo essa brincadeira com as palavras. Eu vou ter que fazer um breve intervalo, mas a gente volta para falar desse envolvimento desses poetas todos com a escola. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a seguir.